Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu grande Deus, quero a sua proteção em nome do teu amado Filho, Cristo, Senhor Jesus, e do Divino Espírito Santo. Prezados ouvintes da palavra do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. O grande Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Queridos amigos, o canal deste que vos fala, Francisco Ferreira, a voz da profecia, apresenta hoje duas datas e dois capítulos. Primeiro, o grande capítulo do Apocalipse, que são 10 letras, 15 números, 5 capítulos e 5 versículos. E 2 capítulos do Apocalipse Tico, de capítulo 19 e versículo 9. C, capítulo 13 ao versículo 14, que vai do capítulo versículo 14 até o versículo 22 da Igreja de Laodiceia, capítulo versículo 14. Aqui, como já foi falado, a primeira interpretação, o 4 com 14, a segunda interpretação, 5, capítulo 5, capítulo 5, do versículo 15, a terceira, 6, F, capítulo 6 e Q, capítulo 16. 16 do 6, no mês de junho. Abril, 4, maio, 5, junho, 6. 7, G, capítulo 7, com L, capítulo 17. Interpretar a data 17 de julho. Interpretação G, capítulo 7, a versículo 1. R, capítulo 17. Mês de julho. Agosto. O grande mês de agosto. 18, S, capítulo 18, data 18 de agosto, H, capítulo 8. O mês de agosto, interpretado H, capítulo 8, versículo A, versículo 1, e R, I, S, capítulo 18, a versículo 1. Interpretado com H, capítulo 8. Chegamos aqui, setembro, que foi revelado, o número foi revelado, de capítulo 19 e versículo 9, a data 19 de setembro. Fiquei de voltar aqui, a interpretação, no dia 20 do 10, 20 de outubro, 1, capítulo 20, J, versículo 10, 1, capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 1 ao versículo 15, e J, capítulo 10, ao versículo
versículo 11. Voltamos aqui no capítulo 9, trazendo o mês 9, que diz a data em que o nosso grande Salvador, Jesus Cristo, nasceu. E trazendo a data em que ele foi morto e crucificado, que está aqui. Vamos aqui para entrarmos sobre a data. Jesus Cristo, revelando 7 capítulos e 10 versículos, formando 14 capítulos e 17 versículos. Apocalipse, 5 capítulos, e Apocalipse Tico, 7 capítulos e 7 versículos que estão aqui. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 14, versículo 3, capítulo 1, versículo 11, capítulo 9, versículo 15, capítulo 18, versículo 5. Apocalipse. Tem Tico. Tem capítulo 19 e versículo 9. Tem C, capítulo 3, ao versículo 14. O anjo da igreja de Laodiceia, e a fiel testemunha, é o princípio da criação do mundo, que vai do capítulo 4, capítulo 3, versículo 14, ao versículo 22, que termina. A minha interpretação está aqui. Capítulo 14, 5, com 15, 6, com 16, 7, com 17, 8, 18, T, 19, e capítulo 9, e 1 e o 7, capítulo 1, capítulo 20 e versículo 10. Vamos trazer aqui a data, 7 capítulos e 10 versículos da revelação de Jesus Cristo. Trazendo 7 capítulos e 10 versículos. Que o Apocalipse aqui. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 14, versículo 13, e capítulo 1, versículo 11, e capítulo 9, versículo 15, esse capítulo 18 é versículo 5. O nome de Apocalipse está aqui. Tem capítulo 19 e versículo 9. Tem capítulo 19, versículo 9. E C, capítulo versículo 14. Aqui está. C, capítulo 3, versículo 14, a interpretação, capítulo versículo 14, versículo 4. A interpretação. Agora vamos buscar essa interpretação aqui. A data em que Jesus Cristo nasceu. Século 1, ano 1. 1 e 1, 2. Capítulo 2. Capítulo 1 e versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar as coisas que têm de acontecer, invocou o Senhor e notificou o servo João. João começou a escrever o Apocalipse. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 4. Veja o que diz. Hoje, na quarta igreja, ele falou: João e as 7 igrejas da Ásia, a voz graça, paz, da parte daquele que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão adiante do trono.
capítulo 4. E capítulo 1, versículo 5, está dizendo, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, soberano Rei da terra, aquele a quem nos ama e nos salvou, nos levou nossos pecados no seu sangue. O capítulo 1, versículo 15, o capítulo 1, versículo 5, revelou o capítulo 15. E o capítulo 15, revelado, capítulo 1, versículo 5, versículo 5, e revelou o capítulo 15. P, capítulo 15, B, versículo 2, e é versículo 6, que diz, vi ainda no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos, os sete últimos flagelos, que são levados ao termo da ira de Deus. Capítulo 15, versículo 2, vi também como que um mar transparente e revisado com fogo, e os vencedores que haviam escapado da fera, a sua imagem, ao nome do seu nome, se conservava de pé sobre esse mar com as cítaras de Deus. Queridos amigos, aqui são 3 capítulos e 4 versículos. X, capítulo 22, D, versículo 4. Está no capítulo 22, versículo 4. Todos virão o seu nome, o seu rosto e o seu nome está na testa dele. Aqui, capítulo 1, versículo 5, revelou o capítulo 15. Aqui, o nosso amado Brasil é um país, já foi dito várias e várias vezes, é um país da profecia, porque está dito aqui, Pedro Alves Cabral visitou o Brasil no dia 22 de abril do século XV, ano 1500. E no dia 26 de abril do século XV, foi celebrada a missa no Brasil por Frei Henrique de Coimbra. Vamos aqui para chegar o denominador aqui. Aqui revelou, meus queridos amigos, 248, 914, revelou o capítulo 14. 1:56, 8:614. Revelou o capítulo 14, versículo 14. Vou fazer o paralelo aqui. Então, capítulo 14, apareceu no céu uma nuvem branca e alguém sentado na nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha uma cômoda na cabeça e uma foice na mão. Aqui, os 3 capítulos e os 4 versículos com a data do Brasil. Aqui no capítulo 3, versículo 4 e 6, eu deixarei aqui. Volto agora a um Apocalipse, começando aqui do capítulo 1. Vamos aqui, vejamos bem. Fechamos aqui. Aqui eu tenho que fazer o paradeiro aqui. Já falei mesmo aqui. Aqui eu vou buscar a data daqui para cá. Então, aqui eu parei no capítulo 3, versículo 4 e versículo 6 de
sai. Agora vamos aqui o Apocalipse. João, o primeiro capítulo do Apocalipse, está dizendo, capítulo 1, versículo 1, escute bem. Revelação de Jesus Cristo que Deus, confiado por Deus, para manifestar ao seu servo o que deve acontecer em breve. E ele, por sua vez, por intermédio do anjo, comunicou o servo João. Aqui eu faço capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 4 que foi, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 6, o 7, e no capítulo 8, o pai que mandou o filho escrever, que mandou, chamou João para escrever o Apocalipse, ele disse, capítulo 1, versículo diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que vem, o dominador. Capítulo 9, João, está na ilha de Pátmos. E no capítulo 1, versículo 10, escutem bem, e no capítulo 1, versículo 10, um dia de domingo, João foi arrebatado em êxtase e ouviu atrás dele uma forte voz como um som de trombeta. E no capítulo 1, versículo 11, escute bem, o que disse? Capítulo 1, é versículo 1, falou a palavra alfa, o homem, o pai tornou a dizer, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em um livro e envia 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui eu deixo um capítulo, aqui, porque não posso ler completamente, porque aí vai demorar muito. Eu deixo o capítulo 1, versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 17 e o versículo 18. E não vou no versículo 19, que eu falo hoje. Dizendo, capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, versículo 19, o que o pai falou foi assim, escreve, após o que viste, tanto as coisas atuais como as coisas futuras. E no capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 20, no capítulo 1, versículo 20, aí diz, eis o que simbolizo das 7 estrelas que viste na minha mão direita. E diz, estes e os 7 candelabros de ouro, estes e as 7 estrelas são as 7 estrelas, as 7 igrejas e os 7 candelabros. Eis o simbolizo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são as 7 igrejas e os 7 anjos, e as 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui entra o capítulo 2, versículo 1 de Éfeso. Capítulo 2 de Éfeso que diz, eis o que o anjo de Éfeso, escute bem, para trazer a data do grande homem, Jesus Cristo, o dia que ele nasceu. Capítulo 2, versículo 1, dizendo assim, o anjo da igreja de Éfeso, aquele que segura
as 7 estrelas na sua mão direita, e aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 6 e capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. A data do homem está aqui. Capítulo 2, versículo 7, Jesus Cristo. 2, capítulo 2 com 7 são 9. E capítulo 2 com 7, 27. A data de que Jesus Cristo nasceu no dia 27 de setembro do século I, ano 1. E foi morto e crucificado no século I, ano 34. Século I, no ano 34, aos 33 anos de idade, que a igreja de Sardes, não obstante que na igreja de Sardes, tenha pessoas que não contaminarão sua veste e andarão com o poder, porque são dignos. Capítulo 3, versículo 4. Jesus Cristo morreu no século 34, aos 33 anos de idade. 3 e 3, 6. Revelou o capítulo 34, versículo 4, versículo 6, e o capítulo 6, o versículo 6 revelou o capítulo 6, e o capítulo 6 revelou o versículo 5. E os 3 animais, disse, vem, eu vi um cavalo preto, e o seu montador tinha uma balança na mão. Capítulo 6, versículo 5. E capítulo 5, versículo 6. E no capítulo 5, versículo 6, e eu vi, no meio dos 4 animais, no meio dos anciões, um cordeiro, como que desse sido imolado, com 10 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui, já foi essa parte aqui, eu não vou trazer essa parte aqui, que já foi dito aqui. Agora vamos buscar hoje, que é primeiro de outubro, primeiro do dia 10 de 2024. Aqui Jesus Cristo foi morto, pegou esse cavalo, apareceu no Brasil, no dia 22 de abril daquele ano. Todos sabem na história que Monte Pascoal, Festa da Páscoa, de Santa Cruz e de Santa Cruz. E devido a madeira vermelha por detrás, deu o nome de Brasil. Vamos trazer agora, o que vamos trazer agora? Vamos trazer agora que hoje é 1º de 10 de 2024. 2024. Revela, capítulo 1, versículo 10. Que João foi abatado no estado. 10 nós foram 11. Revelação de Jesus Cristo, que já foi dito. Mas quando chegamos aqui, capítulo 20, J, versículo 10. Capítulo 20, capítulo 20. Atenção. Capítulo 20. Capítulo 20. J, versículo 10. Vamos aqui. Capítulo 10,
Vamos ver o capítulo 10. Eita, pai. Tu és o caminho. Olha, pai. No capítulo 10, J, capítulo 20, versículo 10. Revelado, capítulo 10 e versículo 20. A interpretação que vai ser interpretada assim. Vai ser interpretado J, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 8. E 1, capítulo 20, ao versículo 1 ao versículo 15. Olha aqui. J, 10. J, 10. Jesus Cristo. J, capítulo 10, versículo 1. Veja bem o nome de Jesus Cristo e a data que Jesus Cristo está governando. Vejam bem. Pode jogar no computador, pode botar aonde botar. Veja bem o que diz a palavra do grande homem. No J, capítulo 10, versículo 1, diz: vi então outro anjo rigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com um arco-íris em torno da cabeça. E o seu rosto era como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. Vamos fazer o quê? Vamos. Capítulo 10. Versículo 5. J, capítulo 10, versículo 5. Veja bem, meus queridos, no capítulo 5 diz o seguinte: então o anjo que eu vira de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita para o céu. Escute bem. J.E. Voltamos a capítulo 2, ao versículo 2 e o versículo 3 que diz. J.E. o anjo, e no voltando ao capítulo 2, ao versículo 2 diz o seguinte: e segurava na mão direita um pequeno livro aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E no versículo 3, que revela a letra Z, no versículo 3 diz: e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões razoaram. J10 versículo 5, a letra Z. J é Z. Capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20. Atenção. Capítulo 20. JZ23 Zu. E Z, Jesus. Capítulo J10 versículo 5, versículo 2 e 3, revelou a letra Z, 23, do grande alfabeto, 23. Capítulo 20, versículo 5. E na frente, capítulo 20, Z 23 de novo, né? Capítulo 26. Então, Jesus Cristo, no dia 1º de janeiro de 2023, já começou a governar. Nós estamos em 2024. No dia 22, no dia 20,
no dia 20, em 2024, Jesus nasceu em 2000, no século I, ano 1. Faleceu no século I, ano 34, aos 33 anos de idade. E Jesus completou 1024 anos que nasceu. E faça a conta, a 24, no ano de 34, está o 1074, que ele faleceu, foi assim. Então, meus queridos amigos, o homem já está governando. Estamos em 2024. No dia 20 de outubro, eu venho, se eu for vivo, eu venho com a segunda interpretação da revelação do capítulo dia 20, do canal dia 20 de outubro. Vamos ver o que é que diz para nós chegarmos aqui. Nós estamos em 2024. E hoje há 100 anos, nós estamos em 2020, nós estamos em 2124. Já há 100 anos. Hoje é 1º de outubro. De hoje há 100 anos, nós estamos em 2101. 2110. Capítulo 21, versículo 10. No capítulo 20, versículo 10 de esse ano, no versículo 10, já estão dizendo. Já estão dizendo aqui. Está dizendo: levou-me um espírito em um grande alto, em um grande monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, junto a Deus. E nós estamos em 2024, com 100 anos, nós estamos em 2124. 2124. Estamos, de 100 anos, nós estamos vivendo o capítulo 21, versículo 24. Que veja bem que a guerra é que vai se começar a guerra. Porque está dizendo o seguinte, capítulo 21, versículo 24, as nações andarão na luz, os reis da terra levarão a ela a opulência. A revolta é grande daqui contra a Deus. Veja bem, meus queridos amigos, nós estamos em 2024. Tem o toque das trombetas, das 7 trombetas. Agora foi que tocou uma trombeta. Capítulo 8 e versículo 7. E a segunda trombeta vai tocar. E a segunda trombeta, quando tocar, daqui para 2029, está dizendo o grande Apocalipse. A primeira trombeta foi tocada no dia
dia 31 de dezembro de 2019. 2020 apareceu o coronavírus. Capítulo 9, versículo 14. R, capítulo 17, versículo 14, veja o que diz. E no Corona, N, capítulo 7, Corona, N, capítulo 13, versículo 1. Meus queridos amigos, o Corona veio pelo mar. Em 2020, quantas mil toneladas não foram tiradas de petróleo? E vejam o que diz o capítulo 7. Olha, meus, o capítulo 8, versículo 7, meus queridos amigos. Tocou e ninguém viu, olha. Em 2020 começou o Corona. 2020 começou o coronavírus. Em 2021 começou o Covid-19. Então, onde tocou a trombeta, veio o quê? Tocou o capítulo 7, versículo 8. Houve o quê? O anjo tocou a trombeta em 2019, houve uma saraivada de sangue misturado com fogo, aí, e foi lançada na terra. A terça parte da terra, das áreas da terra, vão ser queimadas, já começaram a se queimar. Os grandes vulcões começou, ninguém ouviu. Meus queridos amigos, a terra não para mais de queimar. Nesses 100 anos, ela tem que queimar. Meus queridos amigos, no capítulo 8, daqui para 2026 ou 27, está marcando, meus grandes amigos, que o segundo anjo vai tocar sua trombeta. E vai cair uma montanha no mar. O fogo se ardendo em fogo. E a terça parte das águas vão se tornar em sangue. E diz o capítulo, em versículo 9, que vai morrer a terça parte das criaturas viventes do mar e vai perecer a terça parte dos navios. Já foi revelado, olha a revelação que diz. E meus queridos amigos, tem 3 trombetas para tocar antes de 2029. E a 5ª trombeta vai tocar em 2029, tem que tocar, completar 4 trombetas. E as 3 trombetas, que vem ai do céu, ai do mar e os que moram na terra. Porque vai perecer porque devido ao toque das 3 trombetas. E o Covid. Meus queridos amigos, vocês não ignorem o meu linguajar. Corona veio pelo mar. E o Covid-19, meus queridos amigos, o Covid-19
Meus queridos amigos, desculpem os senhores poliglotas, senhores psicanalistas, senhores astrólogos, senhores oradores, senhores que diz, que fala com Jesus, com Cristo, nosso grande Deus, nossos grandes profetas, conversa com Deus. Meus queridos amigos, será que é conversar com Deus? Me desculpe, João, no capítulo 1, versículo 17, quando eu estava escrevendo um Apocalipse na ilha de Patmos, quando viu por trás dele o Filho do Homem, diz capítulo 1, versículo 1, caí morto nos seus pés. Ele, porém, pôs sua mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último que vive. O Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz, pois eu estive morto, mas eis-me aqui, vivo, e tem a chave da morte e a chave do inferno. Quando João viu Jesus, caiu morto com seus pés, levantou Jesus. Qual é o homem que tem poder de conversar com Deus? Ele derrete. O filho dele é coluna de fogo. Quem é que pode se encostar perto desses homens? E o grande infinito, o grande Deus bem findo. Se o sol se rasgar uma camada de ozônio, nós somos iluminados por 13 mil raios, aí a camada de ozônio vai derreter. A Terra derrete. Meus amigos, no capítulo 23, versículo 24, o que é que diz, meus queridos amigos de João? O que é que diz? No capítulo, João no capítulo 9, versículo 31 diz, Deus não atende a pecadores, mas atende quem presta consideração e faz a sua vontade. Deus não atende a pecadores, apenas atende aqueles que prestam consideração e faz a sua vontade. Meus queridos amigos, como é que nós poderemos profetizar, meus queridos amigos? Que no capítulo 11, versículo 11, diz o seguinte, em verdade eu vos digo, entre os homens, filhos de mulheres, não surgiu um maior do que João. Mas o menor do reino de Deus é maior do que eles. E aí? Aí diz, no capítulo 11, versículo 12, diz, desde a época de João Batista até o presente reino, todos, o céu foi arrebatado à força e são os violentos que conquistaram. E no capítulo 13, porque os profetas da lei só profetizaram até João. Se queres compreender, ele é um Elias que devia voltar. Se tem ouvido, ouça. E aí? São 11 horas e 19 minutos. Voltando, meus queridos amigos, uma pequena ilustração. Meus queridos amigos,
Vejamos bem. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Paracleto Divino. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Olha. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14, de Laodiceia. Pegue a sua Bíblia, eu estou aqui com a Bíblia aqui. Capítulo 3, capítulo 3, ó versículo 14. Diz, o anjo da igreja de Laodiceia, escute bem, o anjo da igreja de Laodiceia escreve e diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus. Capítulo 3, versículo 14. Covid. O nome não é Covid-19, o nome é Covid-19, desculpe. E no capítulo, Covid, não teve Covid-19, não, meu filho. Covid-19. Capítulo 3, versículo 14, versículo 21, ó. Covid, capítulo 3, versículo 21, diz, o que é que diz? No céu uma nova terra. Vê, olha, Covid-19. Olha o Covid aqui. Vê capítulo 21. Vi um novo céu, uma nova terra, a primeira terra desapareceu e o mar já não existe. Covid, capítulo 19. Bom, capítulo 3, versículo 14. Vê, novo céu, nova terra. Ide, Covid-19. Ide, o nome desse vírus é Ide, meus queridos amigos. Covid. Covid-19. Capítulo 9. Covid-21. Versículo 4. Covid-19. Então, o Covid-19, meus queridos amigos, está, capítulo 9, Covid. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Covid-19. Capítulo 4. Capítulo 4. Meu querido Pai. Capítulo 4. Versículo 9. Diz, que não fizesse dano a erva nenhuma, mas só aqueles homens que não têm o nome de Deus na sua fronte. Todas as pessoas que não têm o nome do Pai na sua testa. E no Covid-19, Covid-19,
Ide, capítulo 9. Olha, Ide, capítulo 9. Capítulo 9, olha, versículo 4. Mas foi dito que não causasse dano a erva verdura ou ave alguma, mas somente os homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Ide 19, Ide, Covid-19. E no capítulo 19, o que é que diz o capítulo 19? Capítulo 19 diz: depois disso, eu vi no céu como imenso coro que cantava aleluia ao nosso Deus. A Ele é a salvação, a glória e o poder. Como é que nós vamos provar que foi Cristo, meus queridos amigos, que lutou o Covid? O Covid veio mandado por Deus? Não, meu amigo. Vamos estudar a Bíblia, porque tem dois caminhos. Nós estamos trilhando em dois caminhos e às vezes nós enveredamos nos três por quê? Nós vamos ou segue à esquerda ou segue à direita. Direita e esquerda. Se nós vamos andando, um carro a pé, mas tem duas rodas. Se você está na esquerda, você tem que ir na esquerda. A sua mão é à esquerda. Se você for cruzar da direita para a esquerda, você tem que fazer o retorno. Segue em frente ou à direita. Para pegar a esquerda, tem que fazer o retorno. E como é que nós poderemos vacilar? Está tudo, meus queridos amigos, está todo mundo sem saber o que é que faça. Se nós formos interpretar a Bíblia, eu estou interpretando a Bíblia. Se nós revelar, a Bíblia começa a interpretação, capítulo 4. 4 com 5, 5 com 6, 6 com 7, 7 com 8, 8 com 9, 9 com 10, 10 com 11, 12 com 13, 13 com 14. No capítulo 13, versículo 18, tá aqui. Olha aqui. 4, olha. 4, 5, 15, 17, 22, 31, 32 e 32, 35, 36. 36, João 3. 1, 2, 3. 76. Deu 76. 76. 7, 6, 13. Capítulo 13, versículo 18. Aqui está as Olimpíadas. Olha o que as Olimpíadas diz. Olimpiadas. O14, L11, I9, M12, P15, I9, A1, D4, A1. S, capítulo 18. Capítulo 13, versículo 18. Onde é que está? Capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18 está dizendo o quê? As Olimpíadas. O que é as Olimpíadas? Capítulo 13, versículo 18. Está dizendo: aqui está a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é um número de homem e o seu número é 666. É 4 com 14, é 4 com 14, é 5 com 15, é 6 com 16,
é 7 com 17, é 8 com 18, é 9 com 19, é 10 com 20, que também agora. É 11 com 21. Aí, separa. 11, capítulo 12, olha, aqui. Aqui diz, capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. Aí entra o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, versículo 17. Com N, capítulo 13. Né? É no 18. Aqui 11, capítulo 11, o fim. 19, 12, 17, 13, 18. Aí o fim. Começou a Apocalipse. Capítulo 21, capítulo 22, versículo 21, o fim. O que é que diz, meus queridos amigos? Como é que nós podemos interpretar a Bíblia, meus queridos amigos? Desculpa dizer que quando nós chegamos no capítulo 22, que termina aqui, e aqui fica aqui. Aqui, no capítulo 22, versículo 13, do Apocalipse, o Pai diz, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Feliz aquele que lava os seus vestes, para ter direito a entrar na igreja. Ficam de fora quem? Ficam de fora os enganadores, os impuros, os homicídios, os idólatras e todo aquele que pratica mentira. E no capítulo 18, eu declaro, não pode tirar nem aumentar. Mas o que diz? Se os injustos podem fazer injustiça, os impuros fazem impureza. Mas se for justo, seja mais justo. E aí? O que nós faz? Pega a Bíblia e faz transformando a Bíblia. Meus queridos amigos, com toda a veracidade, nós poderemos dizer alguma coisa se nós receber a concentração do Pai, do Filho e do Espírito Santo e receber o homem que eles interpretaram para ele escrever o Apocalipse, escrever, revelar, interpretar como João, que ele escreveu, está tudo interpretado. A Bíblia são 22 capítulos, 404 versículos. Mas diz tudo. É a única profecia. E a gente pensa que está falando, meus queridos amigos, a maior parte das nossas igrejas é uma tristeza, porque a gente, o Espírito que fala com as pessoas, com nossos pastores, com os irmãos, com os presbíteros, aquele outro, a gente pensa que é Espírito de luz. São Espíritos das trevas. Quando você abre a Bíblia, no capítulo 12, versículo 12 do Apocalipse, meus queridos amigos, capítulo 12, versículo 12, meus queridos amigos, é uma tristeza. Olha, meus queridos amigos, o que diz? Capítulo 12, versículo 12 do nosso Apocalipse. Olha. Capítulo 12 e versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Pois alegrai-vos os céus e todos que nele habitais. Mas a terra, o mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira,
sabendo que pouco tempo me resta. E a maior parte dos nossos oradores, pregadores da palavra de Deus, quer confundir Cristo como não dá ninguém. Mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Se veres, assista esse vídeo. Não ignore o meu linguajar, como eu tenho falado, mas ignore os capítulos e os versículos que não tem erro. E falar a verdade é preciso. Meus queridos amigos que assistem esse canal, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, eu não sei como foi que eu fiz isso, porque nem falar direito eu sei. Mas levantando falso, não. Você me encontra falha de português, mas na palavra errada não encontro. E por isso eu trabalho muito, ninguém sabe, eu não paro. O meu tempo de descanso é esse. Eu trabalho um dia são 12 horas, eu trabalho 10 horas, 11 horas por dia. Eu paro 1 hora. E essa hora vai dar 12 horas, vai dar 0 hora, falta 20 minutos, e eu tenho que dobrar meu joelho ao meu pai, agradecer pelo dia, e vocês tenham uma boa noite, durmam com os anjos e com Deus, e até a próxima oportunidade, até o dia 20 de 10 de 2024, eu estarei outra interpretação. Fui obrigado a falar aqui, porque era obrigado a falar na morte, no nascimento de Cristo, e na vida de Cristo, e dizer que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, não. Jesus nasceu no dia 27 de setembro até o dia 4 de outubro. Nós comemoramos os 2 sols. E a maior parte das pessoas comemora o Deus Tamuz. As mulheres chorando a Tamuz. Aí acha que Deus é o Deus da cruz. Meus queridos amigos, Deus foi pregado numa estaca de tortura, não foi pregado na cruz. Aí depois colocaram ele na cruz e muitos pensam que Cristo ainda está crucificado. É uma tristeza. Mas é isso mesmo. Tem um momento assim, esse momento da tristeza. E até mais. Assiste esse vídeo. Se vê que eu mereço, escreva, assiste. Veja o que tem por aí e veja o que vem. Que o Apocalipse começou agora. Obrigado.